Olá, meu amigo, minha amiga. Hoje na Escola Ratzinger nós vamos falar de esperança. Nesse tempo tão difícil, por conta dessa pandemia, é importante retomar os fundamentos da esperança cristã. Nós estamos iniciando o Tríduo Pascal e mais do que nunca é importante voltarmos a pensar naquilo que nos move, aquilo que nos faz crer, aquilo que nos faz esperar. E nesse vídeo curto eu quero falar para você da esperança de acordo com a segunda encíclica do nosso querido Bento XVI, Spe Salvi, a encíclica de 2007. Vou fazer alusões a alguns outros livros, a um especial, mas eu quero focar nela. Se vocês pegarem a encíclica, no seu penúltimo capítulo, Bento XVI apresenta 4 lugares de aprendizagem e exercício da esperança. É interessante que o Papa Professor usa termos escolares, pedagógicos. Então, escola, exercício, aprendizagem, isso é muito interessante. Ele vai listar 4. A oração é o primeiro, aparece como escola de esperança. O segundo e o terceiro aparecem unidos, o agir e o sofrer também como lugares de aprendizagem e exercício. E por fim, também como lugar de exercício de aprendizagem, está o juízo. Vamos fazer um rápido comentário sobre este último. Muitos de nós vemos o dia do juízo como um dia terrível. E sobre um certo aspecto, ele é. Porque ele é terrificante, é grande, é portentoso. Mas ao mesmo tempo, aquele que julga, aquele que é juiz, é o Salvador. Esse é o consolo que nos dá a esperança cristã. Então, o que deve vamos dizer assim, o que deve suscitar, o que deve surgir em nosso coração diante da ideia do juízo, não é o medo, mas aquele temor reverencial, que sabe que aquele que vai nos julgar é o mesmo que fez de tudo, inclusive morrer na cruz pela nossa salvação. Mas vamos focar nos 2, vamos dizer assim, lugares que aparecem na encíclica centrais, o agir e o sofrer. Se vocês pegarem a encíclica Spe Salvi nas suas mãos, vocês vão ver que, tratando do sofrer, do agir, Bento XVI vai inserir a sua reflexão na lógica de toda a encíclica, porque a encíclica, toda a primeira parte, vai tratar da transformação da fé e da esperança, sobretudo da esperança na modernidade. O abandono da fé em Deus em favor de uma esperança secularizada, de uma escatologia intramundana. A ideia de que a ação humana vai trazer o reino de Deus ou o reino do homem sobre a terra. E ele vai passar por diversos autores que caracterizaram a modernidade, mais explicitamente tratando de Francis Bacon, Immanuel Kant e, obviamente, de Karl Marx. Ele vai dizer claramente que nós não podemos, por nossas próprias forças, construir o reino de Deus. É claro que nós podemos ajudar nessa edificação. Lá na Caritas in Veritate, isso aparece claramente. O homem colabora com Deus na edificação do seu reino. Mas o reino de Deus é um dom. É fruto da ação de Deus. E toda missa nós lembramos disso. Venha a nós o vosso reino. Então, aqui na Spe Salvi, Bento XVI vai lembrar claramente isso, que nós não podemos esperar, inclusive de autoridades políticas e econômicas, este reino. Ele vai dizer tratando do agir, ainda não do sofrer. Se não podemos esperar mais do que é realmente alcançável de cada vez e de quando nos seja possível oferecerem às autoridades políticas e econômicas, a nossa vida arrisca-se a ficar depressa sem esperança. E olha o alerta de Bento XVI. É importante saber, eu posso sempre continuar a esperar, ainda que pela minha vida e pelo momento histórico que estou a viver, aparentemente não tenha mais qualquer motivo para esperar. Só a grande esperança certeza de que, não obstante todos os fracassos,
A minha vida pessoal e a história, no seu conjunto, estão conservadas no poder indestrutível do amor. E graças a isso, e por isso, possuem sentido e importância. Só uma tal esperança pode, naquele caso, dar ainda a coragem de agir e de continuar. Bento XVI vai deixar bem claro que os santos viveram essa esperança, viveram agindo a partir dessa esperança. Mas quando não podemos agir, sobretudo limitados pelo sofrimento, nós também podemos exercitar a nossa esperança. Aí aparece o sofrimento, lá no número 36 da Spe Salvi em diante. O Ratzinger aqui não entra, Ratzinger, Bento XVI, o Papa Ratzinger, não entra em discussões profundas de teodiceia, de justificação do sofrimento. Ele vai dizer unicamente que o sofrimento está presente no mundo por conta da nossa finitude e por conta do volume de culpa acumulado pela humanidade ao longo dos séculos. E ele vai insistir nisso, que a eliminação total do sofrimento não é fruto da ação humana. É vão esperar que o sofrimento seja eliminado por todos os nossos esforços, sejam eles econômicos, políticos ou até mesmo científicos. Isso não quer dizer, vai aparecer aqui, que nós não devamos nos esforçar imensamente para que o sofrimento seja mitigado. Mas a sua eliminação total, a sua supressão, só é fruto da ação de Deus. A Sagrada Escritura expressa essa esperança de forma muito bela em muitas passagens. E nós sabemos que a Sagrada Escritura nos diz que aquele dia que não haverá nem pranto nem luto é fruto da ação divina. Voltando para Spe Salvi especificamente, Bento XVI diz: devemos, é verdade, fazer tudo para superar o sofrimento, mas eliminá-lo completamente do mundo não entra nas nossas possibilidades. Simplesmente porque não podemos desfazer-nos da nossa finitude e porque nenhum de nós é capaz de eliminar o poder do mal, da culpa que, como constatamos, é fonte contínua de sofrimento. Isto só Deus o poderia fazer. Só um Deus que pessoalmente entra na história, fazendo-se homem e sofre nela. Aí Bento XVI já vai apontando para Jesus. Ele vai lembrando que por mais que o mundo moderno tenha transformado a sua concepção de esperança e colocado o homem no centro da esperança, ele diz: a finitude, o pecado, as nossas limitações, a nossa culpa nos impedem que vejamos que em Cristo está a resposta para o sofrimento. Ele vai citar, por exemplo, aqui um mártir vietnamita do século XIX, Pablo Le Bao Tin, que aprendeu a exercitar a esperança no cárcere, no sofrimento, na provação, em meio à zombaria, e transformou o sofrimento preliminar ao seu martírio num canto de louvor. Ele vai dizer que as suas palavras, e aqui ele cita claramente no número 37, um texto do Beato, que ele transforma essa carta do inferno, esse registro do seu sofrimento, num canto de louvor, apesar de tudo. Os mártires fazem isso, muitos mártires morreram cantando, porque transformaram o seu sangue derramado num hino de ação de graças. Ofereceram a sua vida de forma oblativa, eucaristicamente entregaram a sua vida ao Senhor. E Bento XVI vai recordar no número 38 justamente isso, que a grandeza da humanidade está justamente em dar assistência aos sofredores, aos pobres, aos sofredores, dizer um sim ao sofrimento, não de forma passiva, não de forma resignada, mas de uma forma de viver o amor. Veja, o sim ao amor é fonte de sofrimento. Quem aceita o sofrimento é quem ama. Quem ama é que acolhe o sofrimento e o transforma. Porque o amor exige sempre expropriações do eu, do meu eu, nos quais me deixo podar e ferir. Por isso, no número 39, Bento XVI vai dizer: sofrer com o outro, pelos outros, sofrer por amor da verdade e da justiça, sofrer por causa do amor e para se tornar uma pessoa que ama verdadeiramente.
Estes são elementos fundamentais da humanidade. O seu abandono destruiria o mesmo homem. Veja que quem assume o sofrimento é quem ama. E na iminência do sábado de Aleluia, que é o horizonte da nossa esperança em todo o tríduo pascal, Bento XVI vai lembrar: Jesus é aquele que não nos abandona. Jesus é aquele que desce aos infernos. Está lá no número 37. Cristo desceu aos infernos, ficando assim perto de quem é nele lançado, transformando para ele as trevas em luz. O sofrimento, os tormentos continuam terríveis e quase insuportáveis. Surgiu, porém, a estrela da esperança, a âncora do coração chega até o trono de Deus. Veja que coisa extraordinária. Então, em Cristo crucificado, que nós vemos aqui nesta imagem, que nós vemos aqui atrás de mim, está a âncora da nossa salvação, a verdadeira estrela da nossa esperança. Por isso, para concluir, eu cito aqui o número 39. O homem tem para Deus um valor tão grande que ele mesmo se fez homem para poder padecer com o homem, de modo muito real, na carne e no sangue, como nos é demonstrado na narração da paixão de Jesus. A partir de lá entrou em todo o sofrimento humano, alguém que partilha o sofrimento e a sua suportação. A partir de lá se propaga em todo o sofrimento a consolácio, a consolação do amor solidário de Deus, surgindo assim a estrela da esperança. E para completar esta belíssima afirmação cristológica da Spe Salvi, eu concluo agora de fato com um texto do cardeal Ratzinger, do teólogo Ratzinger, no seu livro Escatologia. Ele vai dizer, veja que exatamente o que Bento XVI tratava na Spe Salvi: a tentativa de eliminar a dor por meio da medicina, da psicologia e da pedagogia, ou mediante a construção de uma nova sociedade, converteu-se no gigantesco empenho da salvação definitiva da humanidade. É claro que a dor pode e deve ser reduzida por todos esses meios, mas a vontade de eliminá-lo por completo seria idêntica ao desprezo pelo amor, e assim a anulação do próprio ser humano. Tais tentativas não passam de pseudo-teologia. Tudo que podem obter é uma morte vazia e uma vida vazia. Quem não enfrenta o sofrimento, abdica de viver. Fugir do sofrimento é fugir da vida. Que nesta Semana Santa nós recordemos que em Cristo crucificado, está a nossa esperança. Que a sua mãe, que está ao pé da cruz, ela que nós proclamamos na Salve Rainha, nossa esperança também. Que ela nos ensine a olhar para Cristo e encontrar nele a verdadeira consolação nesses tempos difíceis e aprender a esperar da ação dele.